Pessoal, bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e hoje eu vou fazer esse vídeo para esclarecer uma dúvida que eu acho que é a dúvida de muitos, né? Eu peguei aqui uma dúvida do irmão Paulo Augusto, ele já botou aqui em vários vídeos meus essa dúvida e eu já respondi, mas não sei se ele não viu, ele sempre coloca essa mesma pergunta e a gente precisa de argumentos, né? Não só históricos como propriamente científicos para a gente determinar o que a gente vai falar sobre isso. Essa questão é muito importante e espero que vocês assistam até o final para que vocês entendam como funciona no mundo real. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir encarecidamente a todos com relação à vaquinha. Eu ainda olho lá e a vaquinha em relação à palestra está parada. Se continuar desse jeito, infelizmente, a palestra pode não ocorrer. Muita gente perguntou, por que não faz um encontro online? É porque na realidade a gente pode fazer vários encontros online, a gente tem como meta isso também, mas uma palestra presencial, né, ela causa muito mais impacto. E é claro que em relação ao que a gente vem divulgando, isso seria muito mais impactante, por isso nós resolvemos, apesar realmente do prazo ser curto. Então nós estamos na reta final da vaquinha, nós conseguimos lá R$ 430 até agora e foi pedido 1.500. Eu não espero conseguir os 1.500, porque realmente agora está ficando difícil. Mas eu tenho fé que pelo menos nessa reta final a gente vai conseguir ali angariar bastante recurso, porque o restante depois nós colocamos, até porque lá não será cobrado ingresso e tudo mais. Nós estamos planejando agir de outra maneira daqui para frente, e infelizmente porque contar com vaquinha está ficando complicado. Também tem os problemas da crise, as pessoas, não é que as pessoas não confiem no seu trabalho, as pessoas confiam. O problema é que tem a questão do problema do pessoal tá mesmo ruim para o brasileiro, né? Então nós temos outras metas daqui para frente para a gente começar a angariar recursos através de nós mesmos e assim, para não estar dependendo, né, dos recursos das outras pessoas. Então, mas como isso a gente viabiliza formar um caixa, né, da qual cada um ali que faz parte do centro de pesquisas vai colocar um dinheiro mensal para quando a gente tiver que realizar qualquer evento, qualquer coisa, a gente possa ter um caixa ali separado para a gente, através do nosso próprio bolso, para a gente poder realizar os experimentos, porque infelizmente nós não temos os investimentos das agências espaciais dos bilhões, e a gente quer fazer esse trabalho, a gente quer mostrar a realidade, a gente quer realizar eventos, mas infelizmente não está sendo possível. Tudo que a gente fez até agora nós demonstramos, no caso da Nikon, da vaquinha da Nikon, apesar de não ter conseguido tudo, o que a gente inteirou, a gente mostrou para todo mundo de forma honesta como foi feito, como foi comprado, as notas e tudo mais. A gente sempre procurou agir com transparência, mas infelizmente eu não sei o que acontece às vezes, e também eu entendo a questão da crise e tudo mais. Mas como no caso dessa palestra, a vaquinha já foi feita, não tem como voltar atrás, os prazos realmente foram curtos e a gente não tem como voltar atrás, vai ter duas opções. Ou você, enquanto a gente não realiza esse caixa, que será mensal, cada um vai colocar ali um dinheiro do seu próprio bolso para mensalmente a gente poder, a longo prazo, pensar em realizar eventos com o nosso próprio caixa, né? No centro de pesquisa a gente pensa em fazer isso e vamos fazer. E na realidade, mas como essa está muito em cima, não tem como voltar atrás, já foi feito. Então a gente precisa nessa reta final que as pessoas nos ajudem, até porque será um prato cheio para os globalistas ali, tirar sarro com os terraplanistas, tirar sarro da nossa cara e dizer, olha lá, os caras não conseguiram nem realizar um evento. E isso seria muito triste. Então, gente, o link da vaquinha ele vai estar na descrição, o link da vaquinha vai estar nos comentários fixado no topo. Peço encarecidamente, já que já foi feito, não tem como voltar atrás, que nessa reta final, apesar da palestra ser dia 21 de abril, nós precisamos retirar esse dinheiro antes. Tive que parar porque a campanha tocou, chegou alguém, então eu tive que atender. Então vamos continuar. Então na realidade, como vai ser, né? Maravilhoso para os globalistas falarem, lá, os caras tentaram realizar o evento, nem os terraplanistas apoiaram eles, né? Então na realidade vai ser mais ou menos isso. E nesse valor que nós nos encontramos na vaquinha, infelizmente o evento não poderá ser realizado. Então eu espero encarecidamente que nessa reta final que nós possamos aí contar com vocês, com a ajuda de vocês, que o restante, o que faltar, se ficar faltando pouco, né, cada um ali a gente pode também acabar inteirando para a gente enfim realizar esse evento. Então o que eu peço é o seguinte: que cada um faça a sua parte na medida das possibilidades, que
possam aí, pessoal que não, eu vi algumas pessoas comentando, porque eu não tenho conta, não tenho cartão. Você pode imprimir um boleto e também pagar ali numa casa lotérica, e você também vai nos ajudar, ok? Então, tanto no cartão quanto no boleto, se cada um fizer a sua parte, a gente vai poder realizar esse evento, e eu espero a contribuição de todos. Bem, agora vamos ao vídeo. A pergunta aqui é do irmão Paulo Augusto. Ele já fez essa pergunta várias vezes em vídeos, né? Eu já respondi, mas eu não sei se ele não viu. Então aí eu percebi que deve ser a dúvida de muita gente, né? Então vamos lá. Eu comecei a suar, o calor tá terrível. Veja, Bruno, a maior contradição dos terraplanistas que detectei diz respeito ao fato do Sol e a Lua estarem abaixo do domo. Claro, o Sol não é uma bola de fogo, né? Conforme a ciência nos explica, o Sol é mais ou menos como diz o gênio Eric Dolar, né? Um Sol elétrico que produz luz quente e a Lua produz luz fria. E não ser possível se chegar a eles. Enquanto isso, vocês afirmam que já houve vários choques de foguete, aviões com o domo. Como pode? Bem, então isso pode ser a dúvida, tem muito terraplanista chegando agora, e pode ser a dúvida de muita gente, e a gente vai fazer um pequeno apanhado, né, histórico, cronológico de alguns fatos, e para compreender isso. Bem, eu aqui no meu canal nunca afirmei que foguete algum tiveram choques com o domo. No meu canal não existe, no meu canal, na minha concepção, eu não vi nenhuma coisa atrelada, né, nenhuma prova objetiva atrelada a foguetes que bateram no domo. O que eu digo que eu já falei, já relatei a respeito de aviões se desintegrarem numa espécie de barreira intransponível na Antártida. Porque o domo, então vamos apresentar alguns modelos. Você tem o modelo do domo. Então o domo é uma cúpula, né? Conforme está lá escrito em Jó, quando o amigo fiel de Jó, Eliú, descreve, né? Acaso como eles estendeste o céu que é firme como espelho fundido. Então a gente pode observar sim que o domo é uma cúpula, né? E portanto ela tem uma altura, e com o tempo ela vai se fechando. Então, se a Antártida é a borda, logo você tem a borda da Antártida, que isso aí a gente já está cansado de mostrar imagens. Você tem a borda e essa cúpula se fecha, correto? Então lá na Antártida, que isso aqui é a parte de fora, você teve o caso da operação High Jump do Almirante Byrd, de relatos através de seu diário que os aviões eles se desintegravam numa espécie de barreira que eles não sabiam. Inclusive eles pensavam que era até uma tecnologia nazista, para você ter uma ideia, que foi próximo ali à Segunda Guerra. Então foi em 1947, se não me engano, 46, 47, a operação High Jump. Então o Almirante Byrd foi uma operação gigantesca para reconhecer lá a Antártida, e ele voltou relatando isso, que os aviões se desintegravam numa espécie de barreira. Ele relatou. Agora, se o domo se fecha logo após, você tem a barreira de gelo e você tem muita terra, e se depois há quem defenda aquele modelo que após a Antártida você tem a cúpula fechada e os aviões se desintegrando, e há aquele modelo que você tem a borda, a Antártida, bastante território, e depois você tem continentes além da borda e o domo se fecha depois. Outros não acreditam em domo. Cada vertente vai ter. Eu não sei se ele se fecha após a Antártida ou se fecha após além das terras além da borda. Então eu não posso afirmar isso porque eu não tenho certeza. Então eu fico ali apenas, não é questão de ficar em cima do muro. Eu preciso de provas, eu preciso de coisas objetivas para me poder acreditar, tanto no modelo em que o domo se fecha após a Antártica, ou no outro modelo em que o domo se fecha após as outras terras. O Almirante Byrd relata também que ele viajou e que havia terras para além da Antártida maiores do que a América e tudo mais, e atrelado, agora eu não sei se ele se refere à Antártida mesmo, que é muito grande após as bordas, e aí que vai chegar até o domo, ou se ele estava falando de outras terras realmente. Então fica difícil a gente, porque ele não relata assim, ele relata apenas que havia terras para além da Antártida maiores do que a América, e que os aviões se desintegraram em barreiras intransponíveis. Então esses são os relatos que nós temos. Então lá é onde o domo se fecha. Não confunda, a altura do domo, os aviões voam aí a 12 km, mas lá ele só vai conseguir colidir com o domo, uma barreira intransponível, lá na Antártida, né? Se ele for além da Antártida, ele vai chegar nessa barreira. Então o que eu afirmo é lá, é muito fácil o entendimento. Sol e Lua estão ali a cerca de 5.000 km, entendeu? Então quando você vê, por exemplo, lançamento de foguetes,
você vê, eu vou mostrar alguns lançamentos de foguetes enquanto eu vou comentando, tá? Então você tem vários lançamentos de foguetes, e que esses lançamentos, quando chega ali entre 60 e 80 quilômetros, você vê o foguete apagar e eles cortarem para o CGI. Geralmente é assim, gente, tá? Geralmente é assim. E tudo ocorre após as operações. E você pegar de forma cronológica, após a operação High Jump, que foi uma operação impressionante, que utilizou mais de 4.000 militares, tanto americanos quanto britânicos, na Antártica. Então você tem ali a criação, primeiramente, quando eles descobrem essa questão dessa barreira intransponível, eles começam a fazer várias coisas que tendem a ludibriar as pessoas. Eles criam o Tratado da Antártida, que é para proteger a Antártida aí, que é um tratado rigorosíssimo. Já cansei de mostrar aqui, o turismo só é feito no lado ocidental da península e nas Ilhas Shetland. Então é um tratado rigorosíssimo. O turista sequer pode dormir lá, ele pode descer e depois voltar para dormir lá nas Ilhas Shetland do Sul. Então navios de cruzeiro, por exemplo, eu já mostrei aqui com provas o que diz as agências de turismo, né? Então é só procurar nos meus vídeos aí, Turismo na Antártida, que vocês vão ver, inclusive com a declaração das próprias agências de turismo. Então se o navio tiver mais de 300 pessoas, tá? Ele não pode, os turistas não podem descer, só podem descer com navios de cruzeiro que são feitos com aqueles navios quebra-gelo. Eu mostrei, então, se tiver menos de 300 pessoas, eles podem descer, aí os guias vão levar as pessoas ali nos locais onde pode ir. Então, claro que tem as bases militares, que aí são todas controladas, as pessoas que vão lá, elas vão fazer um determinado trabalho e ficam por ali mesmo, não tem liberdade para estar. Então é bem diferente. Eu mostrei aqui o turista norueguês, que foi lá, apenas não entrou na Antártida, ele apenas estava navegando, procurando um iate que tinha desaparecido, de outro amigo que também estava, sabe lá se esse iate foi abatido, o que aconteceu. Eu só sei que ele foi procurar o amigo e foi preso pela Marinha Chilena. Então você não tem essa liberdade, você só tem relatos de pessoas ligadas à maçonaria, ligadas à Royal Society, que tem liberdade para estar andando lá, então é algo muito estranho. Então, na realidade, logo depois disso, eles criaram esse tratado rigorosíssimo. E depois, eles começaram a fazer várias coisas. Criaram as agências espaciais, NASA. Logo depois, as operações Dominante Bird. Eles criaram as supostas agências espaciais. Eles realizaram, por exemplo, uma operação chamada Fishball, que significa aquário, né? E teve as operações Dominique 1, teve várias fases, Dominique 1 e Dominique 2, isso de 1958 até 1962. Então o que acontece? Eles realizaram essas operações, né? Então, após as operações, eles começaram a Dominique 1 e a Dominique 2, que significa, se você pegar Fishball, Dominique 1 e as fases Dominique, significa aquário do Senhor. Então, na realidade, foram bombas jogadas a grandes altitudes. Bruno, bombas atômicas, tá? Que foram lançadas em grandes altitudes. Primeiramente foram 30 e poucos quilômetros, depois a 50, depois a mais de 70 quilômetros de altura, e aí dizem que a 400 quilômetros de altura, tá? Então, eles não tinham noção até onde ia essa barreira intransponível. Eles tinham que fazer testes. E ao fazer esses testes, eles criam a lenda do Cinturão de Van Allen, que é um local onde uma barreira radioativa que ninguém pode passar. Inclusive tem vários relatos aí de engenheiros da NASA, do próprio Barack Obama, dizendo que eles estão pensando uma forma ainda de como ultrapassar essa barreira que eles chamam de Cinturão de Van Allen, mas a gente sabe que é o firmamento da Terra. Então eles começaram a criar vários, criaram a viagem à Lua num set de filmagem através do Stanley Kubrick, junto com Arthur C. Clarke. O Arthur C. Clarke que criou a ideia dos satélites geoestacionários. É um mundo de ficção, mas não é realidade. Então ele criou isso e só que ele não era um inventor, ele era um escritor de ficção científica. Eles trazem para a realidade tudo isso. Sempre foi síndrome do homem chegar no céu. Começou lá com Nimrod na Torre de Babel, ele querendo alcançar o céu, e o pai desceu ali e confundiu as línguas e não deixou. Então até hoje o homem tem essa síndrome. Quanto aos lançamentos de foguetes que a gente tem, eu creio que possa ter foguetes que cheguem no máximo a 400 quilômetros, né? Então, como foi na operação Fishball. Agora, mais do que isso, infelizmente, o homem não consegue. Então essas bombas explodiram. Eles fizeram várias experiências com essas bombas atômicas para saber até onde ia esse firmamento. Eles não tinham noção, e aí eles viram que não era tão baixo assim.
Então eu acredito que possa ser entre 18 e 20 mil quilômetros o topo, porque você tem uma cúpula que se fecha. Então no topo você tem o Sol e Lua, cerca de 5 mil quilômetros de altura, e o topo do domo, que você ainda vai ter estrelas, né? Vai ter as camadas atmosféricas, a ionosfera. As estrelas estão fixas no domo e fazem o seu movimento, na realidade. Mas você tem as camadas atmosféricas. Por exemplo, na operação Fishball, eles descobriram lá as ondas eletromagnéticas. Muito disso pode ter sido pego dos estudos de Tesla, né? Que ele foi encontrado morto e o FBI pegou todos os documentos. Então eles criaram o troposcatter, que era na realidade o nome certo eu falava tropocaster, mas o nome certo é troposcatter. Então eles criaram, e através de antenas, essa triangulação de sinais, os cabos, por exemplo, submarinos começam em 1800 e pouco, mas com o advento da fibra ótica, todas essas comunicações passaram a ter mais qualidade. Então, quanto mais acima, o troposcatter usava sinais ali na troposfera, mas quanto mais eles descobriram, mais acima, né, na ionosfera no caso, esse sinal ele poderia ser captado também em essas ondas eletromagnéticas. Elas poderiam ser captadas em faixas e que chegam até 300 GHz hoje em dia, além da qualidade no caso dos cabos de fibra ótica que são esticados aí pelo mundo inteiro. Então com isso se revela toda a comunicação do mundo. Balões, não são satélites geoestacionários. Você tem, quando o satélite cai, você só vê balão. Então você tem balões, triangulação de antenas, no caso da telefonia, que ainda então se faltar luz, por exemplo, numa torre daquela, faltar energia numa torre de celular, de telefonia de celular, acabou, não tem satélite que vai dar jeito, não vai existir satélite, o seu celular vai perder o sinal na hora. Então o que acontece? É tudo realizado por triangulação de antenas, sinais captados na ionosfera, e a qualidade de tudo de hoje a gente tem TV digital vem por conta dos cabos de fibra ótica e sinais captados cada vez um pouco mais alto nessas faixas ionosféricas, ok? E essa operação Fishball serviu para isso, inclusive para eles descobrirem isso. E eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que mostra como eles descobriram através dessas bombas atômicas, ondas eletromagnéticas e tudo mais. Então logo depois a Rússia finge ter mandado um satélite geoestacionário, que é o Sputnik, né? Tudo isso ocorreu no mesmo tempo. Aí suposta corrida espacial, porque muita gente diz, se a NASA não tivesse ido à Lua, os russos iriam denunciar que eles não foram à Lua, porque existia uma suposta corrida espacial. O que o povo não entende é que existia uma guerra fria em que eles financiavam batalhas em territórios alheios. Eles nunca tiveram uma batalha entre si. Então eles financiaram guerra, por exemplo, em vários lugares do mundo. Cuba, eles financiaram guerras lá no Vietnã, cada um apoiando um lado, e fazem isso até hoje. Quando o assunto é economia, inclusive o que a gente vê lá na Síria, os russos apoiam o governo do presidente, os Estados Unidos apoiam os rebeldes. Então até hoje eles fazem isso, quando no campo econômico e político. Eles são rivais, até os dias de hoje. Agora, quando o assunto é espaço e Tratado da Antártida, eles são signatários na mesma posição, eles são cooperadores. Então são duas grandes potências que tomam conta do mundo. É claro, eu envolvo aí também a coroa britânica. Então, na realidade, gente, o que ocorre, e isso faz bem para eles, dividir o mundo dessa forma, né? Um lado meio socialista, o outro comunista, tanto no campo político, econômico, científico, social, cultural, religioso, filosófico. Dividir o gado é tudo que eles querem para se manter no topo da pirâmide de poder. Então, mas quando o assunto é para enganar o gado, cara, viagem, exploração espacial, a Antártida, eles são, unha e carne, Estados Unidos e Rússia. Isso é fato, qualquer um pode observar. Isso não é eu que... Quem reescreveu a história foram eles. Inclusive diz lá naquelas cartas iluminadas. Eu tô mostrando que é assim que funciona, ou não é? Os fatos mostram isso ou não? Que eles sempre foram juntinhos quando o assunto é exploração espacial e Tratado da Antártida. Porque esse pessoal fala, Bruno, você está falando, cadê as fontes? As fontes é só você procurar. Eles são signatários na mesma posição do Tratado da Antártida desde que foi criado. Eles são unidos ou não quando o caso é espaço, mas quando o caso é político e econômico, eles financiam guerra fora do seu território, para manutenção do poder e para divisão do gado. Isso aí é fato, né? A gente enxerga as fontes, eu vou confiar no que os historiadores vão me dizer somente pelo dizer. Eu posso confiar nos historiadores, eu posso acreditar em algumas coisas, mas não posso ser cego e acreditar em tudo que eles falam, cara.
Entendeu? Então, na realidade é assim que funciona. O gado, ele é muito assim, cadê o artigo? Cadê o artigo? Se você ficar atrás somente de artigo do que esses caras te falam, cara, e cegamente confiar naquilo, você tá ferrado. Entendeu? A Matrix está montada aí para isso. Então o problema é de vocês, se vocês só querem acreditar nisso. Mas o que os seus olhos veem? O que você percebe do que acontece no mundo? Não conta? Você só acredita se um historiador escrever um artigo sobre isso? Que merda de ser humano é você? Então na realidade é por aí. Perdão, palavrão, gente. É que às vezes dá irritação. Então na realidade, o que nós temos hoje como prova é isso. Então se os russos denunciassem a NASA, que a NASA não foi para a Lua, a NASA denunciava o Sputnik, não existia Sputnik nenhum. Até porque ele ficou 22 dias para transmissão de rádio amador. Olha só, está dizendo aqui, série de satélites artificiais e soviéticos lançados para o espaço, né? Então diz aqui, ó, ele foi lançado em 4 de outubro, segundo eles, de 1957, no cosmódromo de Baku, lá no Cazaquistão. O Sputnik 1 era uma esfera, aproximadamente, ele pesava 86,6 quilos. A função básica do satélite era transmitir sinal de rádio, que podia ser sintonizado a qualquer radioamador, olha a frequência, entre 20 e 40 MHz, emitidos durante 22 dias, até 26 de outubro. Um troço que ficou 22 dias lá, recebendo sinal de rádio. Isso é satélite aonde? Então a NASA, se os russos, eles dissessem assim, ó, a NASA não foi à Lua coisa nenhuma, a NASA dizia, nem vocês lançaram satélite nenhum. Só que na Rússia, você tinha um sistema socialista, e que o Sergei lá, esqueci o nome do presidente agora, Nikita, era o presidente russo, ele mandava enforcar todo mundo na agência espacial, se ele soubesse que aquilo ali era uma farsa. Então como que mandava arrancar a cabeça? Como que os russos iam denunciar a NASA, que a NASA não foi para a Lua, se a NASA iria falar, nem vocês lançaram o satélite? Imagina o Nikita, o presidente socialista da época, sabendo que o investimento que ele fez na agência espacial russa era farsa, né? Então, cara, isso aí é montado, cara. Isso aí é tudo montado, entendeu? Então ninguém ia denunciar ninguém, eles são muito unidos. E sabe-se lá se o Nikita sabia também dessa merda toda, e também não tava nem aí se eles foram... Na realidade isso aí é uma história montada, cara. A história foi reescrita, coisa de... entendeu? Então na realidade só quando o assunto é economia e política, isso é fato. Eles são inimigos históricos, Estados Unidos e Rússia, as grandes potências. Quando o assunto é economia e política, eles investem em guerras que no território que não é deles, problema. Agora, quando o assunto é exploração espacial e quando o assunto é Antártida, eles são unidíssimos, sempre foram. Desde que assinaram o Tratado da Antártida, eles são signatários na mesma posição até hoje, tá? Eles que mandam na Antártida, Estados Unidos e Rússia. Então, na realidade, gente, e eu envolvo sempre a coroa britânica também. Então, na realidade, gente, é isso que acontece. Quando teve a guerra, quando Hitler quis lá, ampliou lá o mercado alemão, fez a economia crescer, eu não vou dizer aqui as atrocidades que ele cometeu, mas quem se uniu lá na coalizão? Estados Unidos e Rússia, cara. Entendeu? Então, na realidade, presta atenção. Quando eles não querem que ninguém se sobreponha a eles, a coroa britânica, Estados Unidos e Rússia. Não adianta, cara. Então, sempre foi assim. Eu não estou julgando aqui, veja bem, não estou elogiando o Hitler não, tá? Eu não estou elogiando o Hitler de maneira nenhuma, nada disso, não confundam, tá? Eu estou falando que qualquer economia que for vir a crescer, eles não vão deixar, a coroa britânica não deixa também. A coroa britânica também está por trás disso tudo. Isso aconteceu na Guerra do Paraguai aqui, ó. O Paraguai cresceu economicamente de forma tão veemente na época, que ele se transformaria numa das maiores potências do mundo, o Paraguai, tá? Então procura lá na história sobre a Guerra do Paraguai. O que a coroa britânica fez? Ali não, na América do Sul, juntou lá Brasil, Argentina e Uruguai, e eles dizimaram metade da população paraguaia, destroçaram o país, entendeu? Então essa é a nossa história de absurdos gloriosos que a gente não aprende na escola, tá? Só como o Brasil, o exército de Caxias, foi lá na Guerra do Paraguai, ganhou a guerra, é isso, bonito, mas não falam a covardia do que fizeram com o Paraguai, né? Que estava se transformando numa das maiores potências do mundo em pouco tempo, e a coroa britânica não deixou. Então é mais ou menos por aí, gente. A história que o professor te conta é legal, mas você tem que ter sua visão, não tem que ficar só atrás de artigo, porque senão você vai ser um escravo dessa Matrix. Então é assim que os globaloides agem. Então, respondendo a pergunta, gente, do rapaz,
que fala acerca do... que ele fala acerca do avião, o foguete que bateu no domo. O domo está lá a 18, eu calculo, devido a várias questões. Pela sua cabeça, Bruno? Não. Eu pelas camadas atmosféricas, pelos que ela nos proporcionam, pela ionosfera, o tamanho dela. Então eu calculo Sol e Lua a cerca de 5 mil quilômetros. E o topo do domo, tá? O topo a 18 a 20 mil quilômetros, mas ele vai descendo, ó. Quando chega na Antártida ele se fecha. O avião bateu lá na Antártida, na parte de fora. Entendeu? Agora, o foguete eu não tenho nenhum foguete que foi até lá, essa grande altitude. O que a gente tem, pelo menos nas imagens de lançamento de foguete, é que a 60, 70 km eles apagam e daí pra frente é só CGI. Então, tem gente até que pergunta, Bruno, CGI ao vivo? Eu mostro aí, ó, o foguete tá indo bonitinho lá, quando chega entre 60 e 80 km, corta para esse CGI ridículo. Tá ao vivo ou não tá? O lançamento era ao vivo ou não era? E eles cortaram para esse CGI na cara de vocês. Existe, aí vem de Globaloid, existe CGI ao vivo aí nos cornos de vocês, otário. Então deixa de ser bobo, cara. Então cada um, eles se fazem de idiotas para viver, sabe como é que é? Então se eles quiserem continuar acreditando nessa Matrix, o problema é deles, cara. Mas eu tô me lixando, eu tô aqui para mostrar a verdade, doa quem doer. Quem quiser acordar, acorde. Quem não quiser, eu não posso fazer nada, né? Então é isso, gente. Peço encarecidamente aqui, só para terminar o vídeo, que a gente... nessa reta final da vaquinha, vamos dar uma força lá. Eu olhei ontem, fiz um pedido e eu vejo ela parada ainda. Então peço encarecidamente que possa nos ajudar, porque será um prato cheio para Globaloid tirar a maior onda da nossa cara e dizer, olha lá, os caras não conseguiram nem realizar uma palestra. Seria muito triste e vai ser, a gente espera que seja a última vez que daqui para frente a gente consiga fazer nossas coisas com nossos próprios recursos, dos nossos próprios bolsos, porque infelizmente tá difícil. Mas nessa, já que já foi feito, eu preciso muito do apoio de vocês. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original, agindo sempre com... E tudo que será feito, tudo que será arrecadado, será mostrado aqui as notas, tá? Da vaquinha. Será mostrada a nota, o que foi feito com o dinheiro, o que nós inteiramos a mais. Tudo que foi feito somente para o projeto, nada para ficar no bolso de ninguém, como eu mostrei no caso do Anicom, e sempre agimos com transparência aqui. Grande abraço, gente. Tamo junto.